Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade. E no programa de hoje gostaria de falar para vocês um pouco, ainda não terminamos o mês de julho, mas começando agosto tem o dia que se comemora a literatura de cordel. E como eu gosto, como eu aprecio essa forma de literatura. E só para a gente ilustrar um pouquinho e contextualizar, a literatura de cordel ela é feita em folhetos, né? Normalmente de forma animada e principalmente aqui, né? Ela é bastante conhecida como as literaturas do Nordeste, a literatura dos repentistas, né? Aqui eu na clínica que eu trabalho com os idosos, eles também tem um senhor que ele tem muito esse tino, não sei se ele estudou, se ele é autodidata nisso no passado, mas pede para ele declamar ou falar sobre algum assunto no formato de poesia, no formato de literatura de cordel ou qualquer outro. Ele fala muito bem, é muito legal. Também tem a questão dos instrumentos, né, que são usados principalmente para dar um up nessa questão e na história. E dentre os mais famosos escritores ou que escrevem a literatura de cordel, né, vocês conhecem o Braulio Bessa ou já ouviram falar. Ele esteve por muito tempo, não sei se ele continua, mas na Ana Maria Braga, todas as sextas, declamando e falando sobre algumas poesias. E eu comprei esse livro e li esse livro dele, muito interessante, né? E como é potente e rico, como todas as formas de literatura e cultura do nosso país e também de outros países, porque a gente precisa aprender e a valorizar a diversidade a todos e conhecer e estudar. Pelo menos eu gosto de estar em constante estudo e não queria deixar passar essa data para a gente falar um pouco. E como parece assim que em alguns momentos é uma forma parece que dão menos valor para essa forma, a literatura de cordel, do que outras poesias e outras formas de escritas, mas como é muito forte tudo que está nesses textos, nesses lugares, e como está muito viva a história do Nordeste ou de outras realidades, que é feita através das rimas e através desses folhetos, né? E para ilustrar e para deixar registrado no nosso programa gostaria de ler um pouquinho para vocês algumas poesias. Eu acho que é interessante a gente trazer o programa de forma diferente e mostrar de forma diferente o nosso objetivo, né? E o que se quer passar aqui. Em algum momento quero trazer ou à distância ou presencial algum convidado que fale sobre essa literatura, que fale com a sua competência e com a sua realidade, não como eu falo, porque eu falo como uma apreciadora e estudo, leio, mas não é nada como quem domina e convive diariamente ou quase diariamente, e quem estuda sobre, né, que se aprofunda sobre isso. Mas eu vou ler alguns textos dele, principalmente, mas vocês procurem, né, nas bibliotecas, em espaços culturais, em diversos ambientes, outros escritores, outros textos, outras literaturas de cordéis que não só ele, porque muitas vezes o que acaba acontecendo? A gente vai aonde a mídia mostra mais, né? E tem muitos profissionais maravilhosos dentro desse tema que não estão na mídia e que escrevem tão bem ou fazem tão bem como o Braulio Bessa. Eu estive numa palestra dele e realmente ele é maravilhoso. Tem uma palestra ele fala muito bem e contando a história dele, de como ele chegou na Ana Maria Braga, também é muito legal, muito interessante. Mas vamos valorizar
a diversidade que tem no nosso país. Inclusive, que nem esse senhor da clínica que eu trabalho lá, que eu sou educadora social, ele não se vê como um profissional, né, de tal literatura, mas o que ele faz é literatura de cordel e também outras literaturas. Tem vários, então, como é interessante. E outra, a importância de estudar e escrever, se for literatura de cordel, se for outras, para sermos uma pessoa com poder da escrita, com poder de persuasão, e se pudermos fazer com algo criativo, crítico e diferenciado da realidade da maioria, por que não, né? Sair da zona de conforto, não ler só jornal, revista, o que está na internet, sim, manter essa realidade, mas fazer outras, né? Ir para outras, ir para a diversidade nisso também. Isso também é corpos e mente diversas, né? Então, talvez tirar um pouco do preconceito ou da dificuldade que tem de se interpretar um meio ou outro por não ter conhecimento sobre. Então, vou ler um pouquinho de alguns textos do Braulio para hoje fazer nosso programa assim, né? E depois vamos finalizar o programa deixando com esse gostinho, com essa riqueza das poesias, né? Vamos ver aqui o que eu vou pegar para vocês. Qual texto? O que nós vamos ler? O Jô Soares, inclusive, fala que o Braulio Bessa ele foi chamado de embaixador do Nordeste na internet, né? E aí o próprio Braulio fala do livro dele, uma compilação de poemas nacionalmente conhecidos pelo público através das telas de TV e tantos outros inéditos e guardados no coração do poeta. Um apanhado de afetos que versam do Nordeste, do amor, da fé, de tudo que há de belo na vida, ou como bem diz Braulio Bessa, uma ruma de sentimentos e pensamentos de um fazedor de poesias. E pessoal, como que a gente sabe e a gente melhora nessa questão da escrita ou qualquer situação? Além de estudar, pôr em prática. Então, o Braulio descobriu que ele é um bom escritor de poesia porque ele começou a pôr no papel e testar. E aí, dentro do que ele fazia, provavelmente, ou pode ser que sim, que ele tenha chego num padrão de ser um ótimo poeta desde o início, como ele foi evoluindo e melhorando com o tempo e com a ajuda, provavelmente, de professores e de pessoas que tinham mais conhecimento do que ele na época, né? Uma ruma de sentimentos e pensamentos de um fazedor de poesias, do amor e da paixão. Vamos ver o que tem aqui sobre o amor e a paixão. Todo amor é normal. O amor tem gosto de seriguela madura. Vocês sabem o que é seriguela? Se não sabem, vão pesquisar nos nossos dicionários populares, né? Uma carada de amor. Despeje na sua vida uma carada de amor, de diferentes idades, de todo tipo de cor, sem inventar divisões por crenças, religiões, orientação sexual, que eu garanto a você que vai ser fácil entender que todo amor é normal. O importante é amar, sem rédeas e sem censura. Mesmo que a sociedade às vezes seja tão dura, amar é sentir coragem, sem fingir, sem camuflagem, sem medo de ser julgado, pois quem julga um amor não é juiz, não senhor. E no fundo um mal amado. E vocês podem ter noção aqui, conhecimento e perceber, que são palavras do nosso dia a dia, do nosso vocabulário e até de gírias, né? Uma carada, né? Ou de sinônimos de palavras mais complexas, mais difícil de entender, ou que não se usa no dia a dia e que às vezes precisa ter
um dicionário do lado e nada contra, né? Precisamos ampliar nosso vocabulário, mas como é bom nós ouvirmos algo e entrar suavemente pelos nossos ouvidos quando com termos e temas e palavras que a gente já conhece, né? Fica mais fácil, a gente aprecia melhor, valoriza melhor essas questões, né? Um senhor, termos de algumas culturas nossas também. As medidas do amor, ó. Quando Zé amou Maria? Quando Maria amou Zé? Zé menor do que Maria, Maria maior que Zé. As bocas não se cruzavam, mas eles sempre encontravam um jeitinho, uma saída. Cada um tão diferente, mostravam para toda a gente que o amor não tem medida. Pois bem, não se mede um amor, não se pesa uma paixão. Não tem balança no mundo com tamanha precisão. E se alguém lhe perguntar qual é o peso de um olhar, ou quanto mede um abraço, duvido você saber. Só Deus quem sabe dizer a fórmula passo a passo. E a fórmula é não ter fórmula, não ter regras, não ter cor. Preto pode amar, o branco no arco-íris do amor. Sem ligar para as diferenças, sem se preocupar com crenças, o amor quebra o tabu. Pois quando Deus autografa, é capaz de uma girafa namorar com um tatu. Pois quando Deus autografa, é capaz de uma girafa namorar com um tatu. Pessoal, eu organizei de falar sobre esse tema hoje para vocês, mas eu não defini qual tema, qual o poemas que eu iria ler do livro do Braulio, só escolhi o livro. Mas vocês viram que esse poema que eu acabei de ler, da literatura de cordel, tem muito a ver com os temas que eu trago aqui quando a gente fala da diversidade. Outra questão, quando fala aqui da questão do tamanho, ou não se cruzava, ou jeitinho, será que isso foi uma paixão, um namoro de criança, de adolescência? Ou foi por uma outra questão, ou foi por causa de uma particularidade, desculpa pessoal, física de cada um, sabe? E como que eles chegaram a se entender, a se encontrar, a chegar no seu objetivo, qual que é a balança, né? O peso, o abraço, as suas particularidades, o detalhe no seu dia a dia. Outra questão aqui falando do preto, do branco, do arco-íris, que a nossa vida, o nosso dia a dia é um arco-íris, é uma realidade bem ampla, né, bem diversa. E falando dos bichos, né, também da diversidade que tem no mundo animal, da girafa, do tatu e de outros meios, né. Deixa eu pegar agora um tema que não seja de amor aqui pra gente ler. E mais que tem aqui. Vamos ver. Sobre casamentos. Case com uma mulher que sabe fazer cuscuz. Talvez o dia que ele fez isso, ou ele estava com muita vontade, ou ele gosta muito de cuscuz, né? Olha aqui a realidade do povo do Nordeste também. E se não for para arear os 4 pneus e o estepe, nem vem de se apaixonar. Olha que mais temas populares, mais palavras populares, né? E como isso leva e remete, como que você interpreta e analisa esses poemas. Porque cada um leva por uma interpretação, para uma realidade. Eu falei daquele ali, da diversidade, e que foi por acaso que eu peguei esse poema, mas como que você interpreta ele, né? Eu me lembro daquele cheiro de flor que eu sentia cheirando o cangote dela. Chega dava um tremelique nas canelas. Diz o povo que é sintoma de amor, suadeira, tremedeira, um calor. Toda a vida, quando eu avistava ela, pastorava pelas brechas da janela, esperando ela passar por um segundo, e os meus olhos mergulhavam num tibungo, num açude dentro do coração dela. E os meus olhos mergulhavam num tibungo, num açude dentro do coração dela. Pessoal, quem
que me assiste, me escuta e me vê com idade mais nova, às vezes nem vai saber o que é esses conceitos, essas palavras. E uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, ó, são textos curtos e depois o que provavelmente o Braulio achava mais interessante, ou para dar um contexto diferente do livro, ele destacou, ó, em vermelho, com folhas ou com pequenos desenhinhos para representar e dar um valor maior em alguns detalhes desse tema. E o livro, a capa verde, o título em amarelo, a contracapa em vermelho, aí a escrita em vermelho, o preto, aqui atrás também amarelo e verde, escrito em branco. Provavelmente ou ele que fez também essa parte da ilustração, ou ele teve um apoio de fazer algo que combinasse ou que se unisse com o seu objetivo do livro, né? Deixa eu ver mais um tema aqui. Mais um texto. A palmada da mãe não dói metade das palmadas que a vida dá na gente. Os mais sábios conselhos ela me deu, sem tirar nem botar acerto. Acertou tudo. É doutora da vida sem estudo. Foi vivendo que ensinou e que aprendeu. Com as pancadas dessa vida ela sofreu. E mostrou, até de forma inconsciente, que seus filhos precisavam ser decentes e viver sempre com honestidade. A palmada da mãe não dói metade das palmadas que a vida dá na gente. Se a carne era pouco e o caldo ralo, no pirão do amor tinha sustância. E as panelas todas cheias de esperança. Nossa fé nunca sofreu nenhum abalo. Mãe dizia, filho, escute que eu te falo. Nessa vida seja sempre paciente. Cada um tem um destino diferente. Lute, cresça e nunca perca a humildade. A palmada da mãe não dói metade das palmadas que a vida dá na gente. Se um presente mais bonito ele pedia, mãe dizia que não podia comprar. Me danava e começava a chorar. Sem saber que muito mais nela doía, sem dinheiro para fazer minha alegria. Inventava uma maneira diferente e dizia que um dia lá na frente meu trabalho mataria essa vontade. A palmada da mãe não dói metade das palmadas que a vida dá na gente. Toda vida que eu dou um cheiro nela, agradeço ao Deus por ter minha maninha, mas você que já perdeu sua rainha, não se sinta só e nem distante dela. Entre a terra e o céu há uma janela, com um vaso onde Deus planta a semente. Do amor que a mãe da gente sente, essa rosa nos protege da maldade. A palmada da mãe não dói metade das palmadas que a vida dá na gente. Bença pai, bença mãe, bença avó, bença avô. E pessoal, realmente, como o Braulio colocou aqui, quando você começa a ter as palmadas da vida, você vê e agradece as palmadas que você teve da mãe e até às vezes quer ter de volta essas palmadas do que ter as palmadas que a vida te dá. Porque tem dias que é bem pesado, mas como aproveitar essas palmadas e esses ensinamentos, porque uma coisa é uma palmada ou um puxão de orelha ou chamada de atenção ou cantinho do pensamento para educar, outro é violência, né? Não estamos querendo violência para ninguém. Mas quando você vê que o que a tua mãe quis fazer ou teu pai quis fazer para você era te ensinar para você lidar melhor com a realidade do dia a dia, você vê que as palmadas da mãe são melhor do que as palmadas da sociedade, de tudo que nós temos, né? Incluso nisso. Inclusive, isso me faz lembrar que a minha mãe sempre me falou, ensinou e fala para as pessoas que ela me colocou nos desafios da realidade e da vida, e inclusive me educou e me capacitou e me instruiu muito cedo para muitas coisas. Eu fui uma pessoa muito madura muito cedo, porque ela disse que se eu tivesse e terei ainda quedas, ela estaria aqui para me auxiliar, para me ajudar, do que quando ela não estiver mais, que aqui é uma outra coisa que você é falado nesse texto, né? Quando mãinha e paiinho não estão mais entre nós. E aí como levar o aprendizado
e o que você teve de ajuda dos teus pais para o teu dia a dia. Você está numa situação complicada, está numa situação difícil, desafiadora. Como seus pais lidariam com isso? Como que seus pais desempenhariam da melhor forma essa situação? E outra, o que eles fizeram que talvez você não faria, que não precisaria ter sofrido tanto, ter sido tão difícil, que você pode fazer diferente para evoluir e amadurecer, porque são épocas e situações diferentes, né, do nosso dia a dia. Então, como usar tudo isso para a nossa evolução? Então, eu não sei se vocês têm esse pensamento, se vocês conseguem fazer essa reflexão que eu faço, mas tudo que eu leio, além de ou gostar ou não gostar, porque também tem essa questão, eu reflito com alguma coisa da minha vida e do meu dia a dia. Eu não sei se é porque eu também sou geminiana ou por outros motivos, né? Mas faço bastante essa junção. Então, a essência de um homem de verdade vem do pai que lhe forma cidadão, vem da mãe para lhe dar educação, e o menino vira um homem de caráter. Meu amigo, com muita sinceridade, eu lhe digo que aqui no meu sertão, caráter e honestidade são coisas de criação. Tem famílias que sofrem com sede e fome, sem dinheiro, sem luxo, sem sobrenome. 15 filhos, nenhum vira ladrão. Com certeza. Pobreza não é sinônimo de ser ladrão, né? Ser ladrão, se tornar ladrão, e às vezes não é o que um pai e uma mãe queriam, é por várias situações, né? Então, fazer uma análise e uma questão em relação a isso. Deixa eu ver o que mais que eu posso ler para vocês. 4 varas. Um homem sábio, já velho, com olhar vago e distante, convocou seus 4 filhos e falou por um instante: lá no fundo do quintal tem 4 varas de pau. Por favor, vão lá buscar. E mesmo sem entender o que o pai mandou fazer, responderam: é para já. 4 adultos para o mundo, para o pai, 4 crianças, recebendo uma lição daquela voz fraca e mansa. 4 filhos, 4 varas, frente a frente, cara a cara, e o velho pai ordenou que cada um quebre a sua. Depois jogaram na rua pedaços do que sobrou. Vamos buscar mais 4 varas, disse o velho paciente. Falou: porém agora vamos fazer diferente. Juntou as varas na mão, amarrou com um cordão e disse: pode quebrar. Botaram força, gemeram, mas ligeiro entenderam que não ia adiantar. E o velho disse: meus filhos, essa é a minha herança. Não são carros importados, nem dinheiro. Na poupança lhes deixo essa lição: caminhar com união é nosso melhor transporte. Sigam a vida unidos, que jamais serão vencidos, pois juntos somos mais fortes. Bem interessante. Vamos ver. Do Nordeste. O que tem? Quanto mais sou nordestino, mais orgulho tenho. Mais tenho orgulho de ser. Olha, eu interpretando a literatura e o poema do Braulio, né? Xilogravura. O Nordeste brasileiro enfrenta uma secadura, mas no arte tem fartura. Todo dia, o ano inteiro. Nas bandas do estrangeiro. Artista vive em mansão. Pago mais de 1 milhão num quadro que eu não entendo. E o artista aqui sofrendo por um prato de feijão. Por um prato de feijão se compra um artesanato. Arte de um artista nato com 10 calos em cada mão. Alguém toca um violão, um pintor faz um letreiro e um cantador violeiro diz: será que hoje eu almoço? Valorize o que é nosso de valor ao brasileiro. Olha bem para a belezura da capa de um cordel, estampada no papel, e a bela xilogravura, retratando a bravura do bando de Lampião, o rosto de Gonzagão. Gibão e chapéu de couro, para mim tem valor de ouro, o artista do sertão. Deixo aqui enfatizado, não sou contra o estrangeiro, só acho que o brasileiro tem que ser valorizado, ser menos vulgarizado e ter muito mais espaço. Caminhando, passo a passo, chegaria a sua vez. E um xilógrafo talvez seria nosso Picasso. Então, para terminar o nosso programa de hoje, falando um pouco da nossa literatura de cordel e não deixando passar mais essa data,
né? Então era isso que eu queria passar para vocês. Fiquem bem, uma boa semana. E nos encontramos no próximo programa. Como sempre, estou tentando fazer entrevistas. Eu vou ter entrevistados, mas enquanto isso eu vou fazendo aqui, trazendo conteúdos. E também estava na questão, além da minha rotina, com essa minha questão de saúde, de cirurgia, por isso que algumas coisas também não consegui organizar tanto como gostaria de agenda, porque nem todo mundo pode na agenda que eu posso, né? Então algumas entrevistas vão ficar para depois desse momento. Mas tudo dará certo e teremos aqui muitos entrevistados. Voltamos na próxima semana. Fiquem bem e até mais. Roberta, ascoltami.